E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon e juntos vamos descobrir os segredos da matemática. Nessa aula vamos falar sobre figuras proporcionais. No final vai ter uma curiosidade bem legal. Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E bora pro vídeo! Pessoal, olha só a figura que eu tenho aqui no quadro. É um retângulo. Olhe só as medidas. Esse lado aqui é 2 e esse lado aqui é 4. Eu quero fazer um outro retângulo, agora com esse lado aqui, ó, em vez de 2, 3. Mas eu quero que esse retângulo que eu vou construir agora seja proporcional a esse aqui. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro temos que observar uma coisa muito interessante, a relação desse lado para esse. Então eu vou usar uma razão, uma divisão para comparar esses lados. Olha só, eu vou pegar o lado maior, que é 4, e vou dividir pelo lado menor, que é 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. O que isso significa? Olha lá, ó, esse lado é 4 e esse é 2. Na verdade, o lado maior é o dobro do lado menor. Então se eu pegar esse lado aqui e multiplicar por 2, vai dar o tamanho do lado maior, que é 4. Muito bem. Então, se eu quero construir um outro retângulo proporcional a esse, com o lado menor 3, quanto que vai ser o meu lado maior? Vai ser o dobro de 3, que vai dar 6. Assim, conseguimos construir um retângulo maior proporcional ao menor, sabendo que o lado maior é 2 vezes o lado menor. Então esse lado aqui, como a gente falou, é o 3 vezes 2. Então o lado maior vai ser igual a 6. Pessoal, um resultado interessante é, quando a gente divide o lado maior dessa figura pelo lado menor, olha o que vai acontecer. O lado maior dividido pelo lado menor vai dar 2 também. Vai dar o mesmo resultado que na figura menor. Por quê? Porque eu sei que a figura maior é uma ampliação da figura menor. Ou seja, eles têm o mesmo formato, só que um é maior e o outro é menor. Professor, mas como assim? Dê uma olhada na figura que vai aparecer aí na sua tela. Você está vendo? Que figura é essa? É um carro. Sim, você vê um carro, mas não é um carro de verdade. É uma figura, uma redução da realidade, mas tem todos os formatos. Ou seja, as medidas dessa figura são proporcionais às medidas do carro. E os ângulos são iguais, assim como temos na nossa figura aqui no quadro. Pessoal, agora nós vamos entender o que é a razão de semelhança. Para isso, nós vamos comparar o lado da figura grande com o lado da figura menor. Para isso, nós vamos usar também uma divisão. Nós vamos fazer a divisão do lado da figura maior pela menor. Então, olha lá, como é que vai ficar? Eu vou pegar um lado, nesse caso, o lado 3 da figura maior, e vou dividir pelo lado correspondente da figura menor, que é o 2. Muito bem, que é o 2. Se eu fizer essa divisão, vai dar 1,5. Muito bem, mas eu poderia fazer a mesma coisa usando o outro lado da figura maior com o da figura menor. Vamos ver qual o resultado que dá? Olha lá. 6, que é o lado da figura maior, e o lado correspondente ao lado 6 é o lado 4, na figura menor.
Interessante. Dá para simplificar. Dá para dividir por 2. Em cima e embaixo. Que vai dar 3 sobre 2. Pessoal, olha só que interessante. É a mesma fração. É uma fração equivalente. Se dividir, vai dar também 1,5. Deu o mesmo resultado. Muito interessante. Mas, olha só. Se eu tenho essa figura e quero ampliar essa figura para chegar nessa, eu posso usar a razão de semelhança. Ah, professor, como assim? Olha lá. Se eu pegar o lado 2 aqui, ó, e multiplicar pela razão de semelhança, que é 1,5, vai dar igual a 3, que é o lado correspondente ao 2 na figura maior. Então eu transformei o 2 no 3 multiplicando pela minha razão de semelhança. Será que transformaria também o 4 em 6? Vamos ver. Olha lá. 4 vezes 1,5, que vai dar 6. Então a razão de semelhança, ela faz com que eu transforme uma figura na outra. Professor, mas se tivesse feito essa divisão aqui ao contrário, botasse o menor em cima e o maior embaixo, também daria. Só que aí a razão de semelhança iria transformar a figura maior na figura menor. Agora nós vamos ver um resultado muito importante para a resolução de exercícios. Aqui a gente pode notar que a divisão do lado maior pelo lado menor na figura menor deu 2. E na figura maior aconteceu a mesma coisa. A divisão do lado maior pelo lado menor na figura maior também deu 2. Então eu posso montar essa igualdade. 4 sobre 2 é igual a 6 sobre 3. Pessoal, aqui eu posso usar a propriedade das proporções. Qual é? Se eu multiplicar cruzado, olha lá, 4 vezes 3 vai dar 12. Que vai ser igual a 2 vezes 6, 12. Nós vamos usar isso no exercício. Mas, olha só que interessante. Usando também a razão de semelhança, temos o mesmo resultado. Olha lá, ó, 3 sobre 2 é igual a 6 sobre 4. E aqui também podemos usar a propriedade das proporções. Olha lá, ó, 3 vezes 4 dá 12, que é igual a 2 vezes 6, que é 12. Agora nós vamos ver como podemos usar esse resultado na prática. Pessoal, olha só esse exercício. Determine o valor de x, sabendo que as figuras são proporcionais. Temos duas formas de resolver. Olha lá. Primeiro, eu vou comparar o lado das figuras. Então, eu vou pegar o lado 3 e vou dividir por 1. E vou fazer a mesma coisa na outra figura. Vou pegar o lado maior, que é o lado x, e vou dividir pelo lado menor, que é o 3. Sabemos que vai dar igual, por isso eu coloquei o sinalzinho de igual. Tem que dar igual. Vou multiplicar cruzado, olha lá, ó. 1 vezes x vai dar 1 vezes x, que vai ser igual 3 vezes 3, 9. 1 vezes x vai dar x. Então eu sei que o número desconhecido aqui, ó, é 9. Agora vamos resolver de uma outra forma, usando a razão de semelhança. Fazendo a divisão de um lado da figura maior pelo lado da figura menor. Vamos lá. Então eu pego da figura maior x e divido pelo lado correspondente da menor, que é o 3.
Isso aqui tem que ser igual a o lado da maior, que é 3, dividido pelo lado correspondente da menor, da figura menor, que é o 1. Olha lá, vou multiplicar cruzado, porque eu sei que são iguais. Então vai dar x vezes 1, 1 vezes x, e 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Então eu tenho x vezes 1, dá x, 3 vezes 3, 9. Chegamos no mesmo resultado. Então temos duas formas de resolver e você pode escolher qual das duas formas é mais fácil no seu caso. Agora vamos ver outro exemplo. Pessoal, dá uma olhada nesse exercício aqui. Olha o enunciado. Determine o valor de x. O enunciado, ele não fala que essas duas figuras são proporcionais. Mas você sabe que são dois triângulos. E nos triângulos tem um resultado muito interessante. Porque quando ele tem os ângulos iguais, automaticamente eu sei que eles são semelhantes. Ou seja, eles têm os lados proporcionais. São figuras proporcionais. Olha lá, será que esses dois triângulos são semelhantes? Será que eles são proporcionais? Olha os ângulos. Ângulo A, ângulo A. Ângulo reto, ângulo reto. Será que esse ângulozinho aqui também é igual? Sim. Quando eu tenho dois ângulos iguais, automaticamente o terceiro ângulo também tem que ser igual. Então olha lá, eu sei que esse ângulo, vou chamar de B, é igual a esse ângulo aqui. E eu sei que os dois triângulos são proporcionais. Ou seja, que esse triângulo maior é uma ampliação desse. Eles têm o mesmo formato. Ah, professor, mas eu não estou conseguindo. Esse daqui tem o mesmo formato desse. Tem. Dá uma olhada aqui, ó. Veja esse triângulo menor. Olha lá, vou comparar com o maior. Virando ele, agora está na mesma posição. Agora dá para ver que esse triângulo aqui e esse realmente tem o mesmo formato. Olha lá, ó, e o mesmo ângulo, olha lá. Igual, igual, igual. Isso me garante que os lados são proporcionais. Então vamos resolver da mesma forma que resolvemos o exercício anterior. Vou resolver das duas formas. Então olha lá, vou pegar o 24 e vou dividir por x. Então eu peguei o lado que vai do ângulo B para o ângulo A e dividi pelo lado que vai do ângulo B para o ângulo reto. Vou fazer o mesmo na outra figura. Então olha lá, do ângulo B para o ângulo A é o 6, que é o correspondente do 24. E agora do ângulo B para o ângulo reto, que é o x, do ângulo B para o ângulo reto é o 2. Então bota lá. Agora é só multiplicar cruzado. X vezes 6, 6x. 24 vezes 2, 48. Agora, eu tenho que eliminar o 6 dali. A operação contrária de multiplicação é divisão. Então, divide por 6, dos dois lados. 6 dividido para 6, 1 vezes x. Que é igual 48 dividido para 6, vai dar 8. 1 vezes x vai dar x, que é igual a 8. Assim encontramos o lado desconhecido da figura. Agora nós vamos resolver usando a razão de semelhança. Vamos usar a razão de semelhança da figura maior para a figura menor. Então olha lá, figura maior. Vou pegar o 24, que é o lado que vai do ângulo B para o ângulo A. 24. Tenho que pegar o lado correspondente na figura menor, que é o 6. Agora vou pegar na minha figura maior o lado x, que vai do ângulo B para o ângulo reto, e vou pegar o correspondente na minha figura menor, que vai do ângulo B para o ângulo reto, é o 2.
Vou multiplicar cruzado. 6 vezes x dá 6x, que é igual 24 vezes 2, 48. Muito bom! Agora eu tenho que eliminar o 6. Divide por 6. Então aqui, 6 dividido para 6 dá 1. X, que é igual a 48 dividido para 6 dá 8. Então, 1 vezes x vai dar x, que é igual a 8. Pessoal, agora nós vamos ver uma curiosidade. Nós vamos falar do número de ouro, a proporção áurea. Ah, mas o que é um número de ouro? É uma proporção encontrada na natureza. Se eu quiser representar esse número usando os números decimais, vai dar aproximadamente 1,618. Ah, interessante! E ele recebe o nome de Φ, em homenagem a Fídias, um escultor da Grécia Antiga. Pessoal, eu desenhei aqui no quadro um retângulo que tem essas proporções. Então, se eu pegar o lado maior e dividir pelo lado menor, olha só o que vai acontecer. Vai dar exatamente 1,618. Porque essa figura tem a proporção áurea. Essa proporção aparece em praticamente toda a natureza e em coisas que consideramos belas. Por isso, desde a antiguidade, essa proporção ela é usada na arquitetura e na arte. Pessoal, eu queria saber se o meu corpo também tem a proporção áurea. Então, eu peguei uma fita métrica e medi a minha altura, tirei a minha altura, que é 1,65 m. Depois eu peguei a distância do meu umbigo ao chão, do centro do meu umbigo ao chão, que deu 0,99 metros. Fazendo a divisão, deu mais ou menos 1,6, que é muito perto do número de ouro, da proporção áurea. Tente fazer em casa, tire as suas medidas e veja se o seu corpo também tem a proporção áurea. Você vai ver que podemos encontrar a proporção áurea de várias formas no nosso corpo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode desenhar um retângulo de ouro. Veja o processo aqui no quadro. Eu desenhei primeiro um quadrado, aqui no caso de lado 12. Depois eu peguei o ponto médio do lado do quadrado e tracei um segmento do ponto médio até o vértice do outro lado. Né? Esse segmento aqui, ó. Esse tamanho foi transferido para baixo. Prolongou o lado do meu quadrado. Então agora eu tenho essa medida como um lado do meu retângulo. Então eu tenho a medida do quadrado, 12, mais a nova medida, que é 19,4, eu tenho um retângulo de ouro. Perceba que agora eu tenho dois retângulos, esse aqui e esse aqui, ó. Então dentro desse retângulo eu fiz um quadrado, olha aqui embaixo, e consegui encontrar um outro retângulo aqui, ó. Dentro desse retângulo eu fiz um novo quadrado e obtive um outro retângulo. E assim sucessivamente. Depois eu passei uma aspiral dentro do retângulo de ouro, olha só, formando uma aspiral de ouro. Agora veja um exemplo na arquitetura, o Partenon. Veja um exemplo na arte, a Mona Lisa. Agora veja exemplos na natureza. Observe essa árvore. Veja a quantidade de galhos que vai aumentando. Se pegarmos um número dessa sequência e dividirmos pelo seu antecessor, teremos um número muito próximo de Φ. Por exemplo, o 8
dividido por 5 vai dar 1,6. O corpo humano também é um exemplo. Agora veja as galáxias. Veja o exemplo também de um tornado. Como parece a espiral de ouro. Por isso, muitas pessoas afirmam que essa é uma prova de que fomos criados por uma mente matemática que usou a mesma proporção para criar as coisas. E aí, o que você acha? Será que isso é uma prova da existência de Deus? Deixe a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo!